Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble ou no Odissê, e dependendo do vídeo, também no O Farol do Brasil no YouTube. Hoje nós vamos continuar o nosso mini documentário sobre as manifestações dos agricultores pela Europa. Então, a nossa parte número 2. E a gente vai fazer uma rápida recordação, lembrando que esse movimento começou na Alemanha, agora no começo do ano de 2024, mas que se estendeu por diversos países da Europa e inflamando bastante aí na França. Aparentemente amainou na segunda semana de fevereiro de 2024, porque os governos teriam cedido às pressões, provavelmente por estarmos em ano eleitoral em diversos países europeus. Não houve nenhuma garantia concreta. O caso de Portugal é um dos mais marcantes. Segundo informações, né, a própria manifestação dos agricultores em Portugal durou cerca de 24 horas e que, pasmem, né, o governo simplesmente não honrou seus compromissos de pagamento aí para os agricultores. Então, eles estavam pedindo assim o óbvio, que era que eles pagassem aí os seus compromissos assumidos. Então, de repente, brotou dinheiro onde não havia, né? Muito interessante isso daí, mas vários deles saíram bastante insatisfeitos da situação. Então, nós continuamos aí a acompanhar. A França foi muito, muito forte, né? Praticamente uma revolução francesa. Veja como os moradores locais estão agora se reunindo em massa para apoiar os agricultores. Eles estão provocando incêndios fora dos edifícios do governo. Você não verá isso na BBC ou na CNN. A revolução não será televisionada, né? Algumas é, mensagens que nós vimos aí de colegas que estão na Europa, Ricardo Machado é um dos colegas que também nos manda informações, mostrando o que se passa, né, o que estava acontecendo aí nessa grande manifestação dos agricultores pela Europa. Mas eu gostaria de mostrar para vocês que não foi essa aí a primeira, tá? Nós tivemos aí antecedentes, recentemente ainda na Holanda, quando o governo resolveu aí impedir os suinocultores de continuarem com os seus negócios, mas na própria França nós tivemos antecedentes muito mais graves, muito piores, né? Então a França sempre querendo ser aí a precursora dessas bobagens aí de impostos climáticos ou ambientais. Acompanhe, então, os antecedentes, né? Veja só que o governo francês, lá em 2013, então nós estamos falando de 11 anos atrás, implementou a ecotaxa, né? Tratava-se de um imposto sobre veículos pesados, então justamente os veículos pesados, os caminhões, né, que atingiriam especialmente o transporte agrícola do país. Então foi uma coisa muito semelhante ao que aconteceu agora. E o sistema então iria monitorar os veículos tanto nas rodovias como por sistema de rastreamento individual, né? Que, ao meu ver, eu sempre vejo isso como uma invasão de privacidade, quando eles tentam aí controlar o seu carro, sua moto, a sua casa, o que você tem dentro da sua casa de eletrodomésticos, como existe na Alemanha. Enfim, é o tradicional controle sobre o cidadão e os meios de produção. E a gente mostra um exemplo, né, como foi a implementação aí da ecotaxa e os seus métodos de medição. Então, eram diversos pórticos, e nesses pórticos nós tínhamos lá os equipamentos que mostravam o que acontecia, né? Então, você tinha lá, por exemplo, os lasers número um aqui, né, que permitiam que eles classificassem aí os tipos de veículos, então se eram motos, se eram carros, se eram caminhões de carga, né? Depois você tinha lá os receptores de rádio, que indicavam se o caminhão que se aproximava estava equipado com a caixa transponder, uma espécie de transponder. Você tinha as câmeras, né? As câmeras que tiravam uma foto se o caminhão estivesse em violação, em infração, né? Ou seja, que não tivesse com esse transponder, com essa caixa aí embutida. E, é claro, a própria caixa, o próprio transponder, que era colocado na cabine do caminhão,
e equipada com um dispositivo GPS e um transmissor de rádio. Então, como você fala, é uma invasão de privacidade você ter um tipo de equipamento como esse, né, controlando o seu carro, o seu caminhão e dizendo aí para o Estado o que você estava a fazer, né? Então, eu acho isso aí bastante absurdo. Então, esse sistema de pórticos estava lá para cobrar dos caminhões e atingir muito aí o setor agrícola. Então, no mesmo mês em que seria implementado, que foi março de 2013, portanto, está aí para fazer 11 anos, uma forte oposição de manifestantes, iniciada na Bretanha, que é a região noroeste francesa, né, fez o governo recuar. Os manifestantes simplesmente destruíram todos os sistemas de monitoramento nas estradas do país, né, os chamados bonés vermelhos. Né? Imagina se a moda pega aqui no Brasil. Então, algumas imagens que a gente colecionou na época, né, nós falamos muito sobre isso. Essa ecotaxa não funcionou nem sequer um mês no governo francês, porque o pessoal foi mesmo, manifestou demais. Então, eles estão destruindo os pórticos e as máquinas registradoras de fotografia, né, que eram os dispositivos que ficavam como totens, né, na beirada das estradas. Aqui tem um deles, né, totalmente sendo incinerado aqui, né? Então, o governo francês teve que adiar a sua aplicação para o início de 2015, né? Então, eles achavam que iam empurrar isso um pouco mais para frente, porque estavam aproveitando aí o protocolo de Paris, que iria entrar em breve no cenário político internacional. Né? E a França queria se dar bem, né? Então, vamos empurrar isso um pouquinho mais para frente, vamos colocar isso aí na pauta e mostrar, bater no peito que a gente conseguiu fazer alguma coisa. Sempre, né? Governo se safando ao custo do cidadão, ao custo da produção. Então, eles achavam que iam se dar bem aí no final do ano, quando ia ter mais uma daquelas COPs, né, os carnavais fora de época, que a gente sempre está aí a avisar, né, e aí foi implementado o protocolo de Paris, esse lixo que é um câncer em cima da humanidade, né, está aí já há 9 anos operando e agora vai começar a ser cada vez mais grave, né? E eles achavam que iam chegar bem lá, mas não conseguiram, né? Realmente não conseguiram. Então, contudo, o governo acabou suspendendo totalmente essa taxa, essa ecotaxa, né? Vale a pena comentar um pouquinho sobre os bastidores, né? Porque eu sempre faço esses tipos de comentário quando aparecem as empresas preocupadas com o meio ambiente. Na verdade, né, são aí são o pessoal que se camufla, né? Os oportunistas que se camuflam atrás de empresas ambientais. Então tá aí os bastidores, o controle da fiscalização da empreitada seria realizado por empresa particular, que foi licitada na época, né? A Ecomove, né? Foi fundada em 2011, né? Lembrando que a ecotaxa ia entrar em operação em março de 2013. Muito próximo, né, gente? Então a gente vê como deve ter realmente umas conversinhas dos governantes, né, dos meios administrativos com esses meios particulares. Ou se você montar uma empresa assim, assado, cozido. Foi encerrada em 2014, já que a ecotaxa não foi para frente. As condições oferecidas à empresa dentro dessa licitação, hein, foram duramente criticadas pelos políticos de ambos os espectros ideológicos. Então, veja só, que era lá do pessoal de esquerda e de direita, ambos os lados meteram bronca em cima do governo, em cima desse negócio. Por isso que eu sempre falo que essas parcerias público-privadas, né, as PPPs, né, estão aí sempre envolvidas em fazer um pagamento muito a mais, porque você põe mais um sócio, né? Governo e mais um sócio. E quem paga sempre são as pessoas. Então, se fosse estatal, né, um dos trabalhos que eles tinham feito na época, seriam economizados aí cerca de 250 milhões de euros, pessoal. Né? Então, só porque passou para privado, olha só quanto gastou. Foi concebida como uma empresa franco-italiana, utilizando tecnologia da Siemens, que é alemã, né, para poder fazer esse monitoramento. A acionista principal foi a Mundis, empresa privada italiana de rodovias e infraestruturas, da holding Edizione, né, pertencente aí ao grupo Benetton. Em 2017, só para vocês terem uma ideia, o Tribunal de Contas francês contabilizou indenização já de 70 milhões de euros para serem pagos à empresa, de um montante de
439 milhões de euros após o governo abandonar o projeto. Então tem isso também, abandonou o projeto, mas tinha lá um contrato, ainda por cima, agora o governo, além de não receber o valor de taxas, né, ainda tem que pagar as multas contratuais, né? Então sempre é o cidadão que está pagando. Então o cidadão perde as duas vezes, né? Ele perde se tem um negócio lá funcionando e ele perde também se não tem funcionando. E é melhor ainda, né? A empresa, além de não prestar o serviço, ainda recebe dinheiro sem precisar trabalhar absolutamente nada. Se você acessar o sítio da empresa, você vai ver que a empresa está completamente off, né? Já está fora, está totalmente desligada e está lá só recebendo aí as multas e mantendo aí o processo. Tá? Então, é o que eu gosto sempre de lembrar, é o setor privado oportunista com garantia de lucro pelo Estado totalitário. Né? Então, o Estado totalitário inventa esses tipos de protocolos absurdos, taxas e tudo mais, contrata empresa particular, os oportunistas que se dizem os capitalistas, né? Esses caras não são nenhum tipo de empreendedor, não são gente de direita, não são nada, são verdadeiros vagabundos oportunistas, e aí, né, fazem aí o seu bem bolado, Estado totalitário, empresa particular, né, roubando aí o cidadão. Então é esse que é essa é a receita de bolo que esse pessoal utiliza, né, faz o tempo todo. Né? Então é uma coisa assim surreal quando a gente vê até onde eles chegam com esses tipos de parcerias público-privadas, especialmente na questão energética e ambiental. Mas vamos lá, né? Lembrando que em maio de 2021, o governo francês concedeu à Comunidade Europeia da Alsácia, que agora fica na região nordeste da França, a possibilidade de recolher a ecotaxa sobre o transporte de mercadorias na região. Então, veja só, né? Em plena fraudemia, os caras fazendo, né, aquela puxada tradicional de tapete. O início está programado para esse ano de 2024. Né? Então tem que lembrar as pessoas que esse ano ainda pode voltar a ecotaxa nessa regiãozinha aí a nordeste da França. E eu estava falando um pouco sobre parceria público-privada, né? Isso também aconteceu no Brasil, a gente tem que lembrar muito bem que nós tínhamos uma empresa no município de São Paulo que fazia aí a vistoria veicular e nessa, segundo os trabalhos científicos que a gente fez na época, eles conseguiam aí arrecadar uma grana preta do cidadão paulistano, né? Coisas que passavam na ordem de R$ 1 bilhão por ano. Então, veja só que é uma coisa bastante rentável, né? A gente tem que sempre lembrar disso, que é uma coisa muito, muito rentável mesmo. E essa trama tem muito mais coisas. Como a gente já falou na parte número 1 sobre a trama, nós vamos voltar a falar um pouco mais, a continuação desta trama, tá? Então, devemos alertar que o aparente recuo dos governos concatenados pela União Europeia não cancelarão de forma alguma a trama principal dessa agenda. E qual é essa trama, professor? Muito bem, redução de áreas agrícolas. Né? Lembra que a gente falou sobre o IPBES, que é o painel da biodiversidade e serviços ambientais, onde agora a natureza presta serviços ao homem, então você tem que fazer com que a natureza seja, né, capitalizada por empresas particulares, então vem de novo, né, as PPPs, né, para vocês entenderem aqui como é que são as escaramuças são montadas aí. Então, vamos privatizar toda a natureza, que é o que propõe o IPBES desde a sua origem, é privatizar a natureza porque os estados dos governos não conseguem mais administrar o meio natural. Então, vamos privatizar porque fica melhor. É sempre assim, a rodovia está largada vagabundamente lá, então vamos privatizar porque fica melhor, né? Então monopólios estão acontecendo o tempo todo. A mesma coisa querem fazer com a natureza e aí vai lá prestar serviços ambientais. Então vai prestar serviços ambientais para alguém, né? Então redução das áreas agrícolas continuam aí como meta, não podemos esquecer, tá? Controle sobre a produção, né? Produção, então, industrial e, claro, também a agrícola, né? Taxação sobre o carbono, isso nunca saiu aí do escopo, do radar desse pessoal, tá? E o fortalecimento desses monopólios, né? Seja rodoviário, seja de infraestrutura, seja de toda a natureza agora sendo administrada por fundos particulares, né, e pelos principais fundos mundiais.
E o mais importante de todos, priorização da agenda ambientalista, mantendo-a no mais alto patamar, que vem lá da Rio 92, são os resquícios dessa reunião da Rio 92 que aconteceu no Brasil e do Maurice Strong, né? Esse é um dos maiores pilantras que existiram na face da Terra. E vocês estão vendo lá, né, do Programa Ambiental das Nações Unidas, a UNEP, tá aqui ao fundo da cabeça dele está o mesmo símbolo, vocês estão vendo aí, ó, tá? Então, o sujeitinho que trabalhou a vida inteira em montar esquemas onde o ambientalismo e clima fossem colocados nas mais altos patamares nas discussões do mundo inteiro de qualquer coisa, né? Já morreu, já deve estar lá no Sheol, né? Batendo um papinho com o capeta e não construiu absolutamente nada, né? Fica esse alerta, né? O cara trabalha tanto para o mal e não usufruiu absolutamente nada disso, né? Porque a vida acaba e você simplesmente não deixou nenhum tipo de legado de benfeitoria para a humanidade, a não ser esses sistemas podres que eles sempre montam aí, né? Então, aí, esse que é o grande problema dessa questão ambientalista, manter a discussão sempre no mais alto patamar de qualquer coisa que você for acordar, né? E quem aparece como a vitrine para esses embustes é o Fórum Econômico Mundial e suas reuniões. Passa a criar as condições para promover pessoas, que são então seus agentes, e meios às organizações diversas, sejam empresas particulares, né, mídia corrupta e as ONGs, né, as famosas ONGs, para avançar com as narrativas infundadas, infiltrando-se nos governos de todo o mundo, né, entrando nos poderes executivo, legislativo e até aí o judiciário. Alô? Sim, sou eu. Você vai à reunião? A porcaria do Fórum Econômico Mundial. Sim, lá estarão todos os tipos de crápulas e loucos que odeiam a humanidade. Então, não vai? Não? Bom, se mudar de ideia, avise-me, ok? Até mais. Quero dizer, o ecocídio como uma palavra está se tornando mais conhecido em todo o mundo, e o conceito envolve danos em massa e destruição da natureza. Mas legalmente falando, o que nossa organização e outros colaboradores pretendem fazer é ter isso reconhecido legalmente como um crime grave. Porque uma questão que permeia toda essa discussão é que temos um tipo de hábito cultural muito difundido de não levar os danos à natureza tão a sério quanto levamos os danos às pessoas e à propriedade. E isso, quero dizer, você sabe, se você está fazendo campanha pelos direitos humanos, pelo menos você sabe que tortura e assassinato em massa, todas essas coisas são crimes graves, mas não há um equivalente no espaço ambiental. E assim, você sabe, ao contrário de um crime internacional como o genocídio, em que... Aqui é Braddock. Eu vou. Ainda bem, porque a situação fica mais tensa, pois ambiente e clima ficam no mais alto patamar do discurso idiosincrático, alucinado e vazio de arcabouços teóricos. Ecocídio, racismo ambiental, justiça climática. Veja só, as pessoas por produzirem, por terem pesca, todos esses tipos de coisas agora são problemas ambientais que estão matando o meio ambiente. Então, o ecocídio, são coisas assim alucinadas, a gente não tem como mais classificar essa gente, né? E é por isso que a gente está falando. Para isso eles se concretizar, né? Você ter isso aí acontecendo, para isso se concretizar, não faltam desocupados para serem financiados a criar
os tais membros da sociedade civil organizada. Essa Jojo Mehta, né, fundando uma ONG, Pare Ecocídio Agora. Né? Chega a ser surreal, né? Uma verdadeira palhaçada esse assunto. Mas nós vamos continuar, porque a coisa está envolvendo não só o ambiente, mas está envolvendo também o CO2, mudança climática e tudo mais, e eles querem casar uma coisa com a outra. Por isso que os agricultores estão lá no início desse processo. Então vejamos agora o que vai acontecer, que é a nova moeda e o instrumento de controle. Tá? O que vai acontecer a partir de agora? Bom, vocês têm que imaginar que o IPCC, que é o painel do clima, e o IPBES é um troca-troca entre eles. Eles estão o tempo todo se coordenando. Eu sempre gosto de dizer que esse sujeito aqui vai fazendo uma cortina de fumaça para disfarçar o que esse sujeito está trabalhando por trás. Vocês podem ver que quase nada aparece de IPBES, mas muito aparece de clima. Então, o clima é o cara que está lá desviando a atenção, tá? Então, o subterfúgio está aqui, ó. Ele está fazendo aqui, mandando você olhar esta mão enquanto essa outra está fazendo outra coisa. É isso que eles estão utilizando. Então, IPCC é sempre lá, a menina dos olhos, a vitrine, que está falando um monte de coisa, é clima, etc. e tal, e está metido com o ambiente o tempo todo, mas o IPBES vai trabalhando por trás. E a gente sabe, né, que o púlpito de Satanás está lá, né, o senhor Klaus Schupeta está lá no Fórum Econômico Mundial. Nós sabemos quem são as organizações, obviamente tudo ali é da ONU, né? Então a cabeça aí da besta está aí, a ONU, e com seus departamentos e seus painéis trabalhando. Então no IPCC você tem lá, infelizmente, a Organização Meteorológica Mundial. Está lá o Programa Ambiental das Nações Unidas e você vê que ele está nos dois, né? A gente colocou aqui, está nos dois. E no IPBES, o pior de tudo é que você tem lá a Organização de Alimento e Agricultura das Nações Unidas, que está metido também, tá? A gente mostrou um pouco sobre isso no vídeo da parte número 1. E aqui é um exemplo claro de uma reunião, né? Um painel de discussão do Fórum Econômico Mundial. Você estava lá, né? O nome do painel era Estabelecendo um Preço para a Natureza. É ou não é a cara do IPBES, pessoal? Literalmente é a cara do IPBES, ó, serviços ambientais. Estão estabelecendo um preço para a natureza. E o que esse Hubert Keller, né, banqueiro suíço e colaborador da Agenda, falou? Vamos lá ver. O café que todos consumimos produz entre 15 a 20 toneladas de CO2 por tonelada de café produzido. Basicamente, significa liberar CO2 na atmosfera. E isso aqui, então, é o discurso de quem? Do IPCC. Estão vendo aqui ó, um raciocínio circular, né? Num painel de discussão de colocar preço para a natureza, um banqueiro, ou seja, se eles estão querendo sempre controlar o dinheiro das pessoas, está no controle do dinheiro das pessoas, eles também vão querer controlar o CO2 que as pessoas utilizam, manipulam nas suas vidas. Então, nós vamos colocar o CO2 na mão dos maiores vigaristas do planeta, que são os banqueiros. Né? Essa que é a ideia dessa gente. Vamos acompanhar, vamos continuar. Tá? Então, eles têm como meta criar uma rastreabilidade total do CO2, de forma a poder individualizar as suas emissões, quer dizer, quanto que você emite por pessoa. Assim, uma espécie de score será criada para as empresas e pessoas, possibilitando que o dinheiro seja relacionado com o dióxido de carbono. Vejam só na fala deles mesmos. Estamos desenvolvendo, por meio da tecnologia, uma capacidade para os consumidores medirem sua própria pegada de carbono. O que isso significa? Saber para onde eles estão viajando, como estão viajando, o que estão comendo, o que estão consumindo na plataforma. Portanto, será um rastreador individual da pegada de carbono. Fique atento. Não o temos ainda operacional, mas é algo em que estamos trabalhando. Olha só o que eu já tinha falado há 9 anos atrás. Como apresentado nas palestras que eu proferia lá em 2015. Imagine um banco qualquer, o banco aí Santander, né? Cliente José Maria dos Santos, um extrato combinado.
Você tem lá um saldo de R$ 3.000 na sua conta e você tem lá seus créditos de carbono, 50 créditos de carbono, que é a equivalência, né? Você fez uma comprinha lá de mais ou menos uns R$ 800, comeu aí 25 créditos. Fez uma outra comprinha de mais ou menos uns R$ 700, comeu mais 15. Opa, você já entrou no amarelo, né? Fez outra comprinha, né? Chegou a R$ 750 de saldo e você só tem 3 créditos de carbono, já chegou no vermelho. Fez uma outra comprinha esdrúxula, está com R$ 507,15 de saldo monetário, mas você não tem mais saldo de CO2. O que acontece a partir de agora? Eles podem simplesmente bloquear o seu saldo. Ou seja, você tem dinheiro, mas você não vai poder comprar, né? Porque você já estourou os seus créditos de carbono que o dinheiro está associado, né? Então vão ser 2 balanços na sua conta, né? O saldo de dinheiro e o saldo de crédito de carbono. Não é bacana? É uma coisa sensacional que esses caras pensam, né? Mas e aí, quando chega nessa situação, o que você vai fazer? Bom, opção 1, você terá dinheiro, mas não poderá comprar e acabou. Vai ter que esperar rodar um mês para poder depois liberar, né? Vai ganhar um saldo de créditos aí mensal, né? Essa seria a opção número 1, vai ficar com o dinheiro bloqueado, né? Segundo, o que poderia acontecer, são diversas opções, mas a segunda opção poderia ser, você terá que comprar créditos de carbono, créditos de CO2, escalonado igual água, né? O que é escalonado? De 0 a 10 é tanto preço, de 11 a 20 é um outro preço maior, como são as contas de água, né? E assim sucessivamente, pagando aí impostos, é claro, né? O sócio fantasma vai estar sempre aí operando, né? Ele não tem como ele escapar. O sócio fantasma, que são os governos, vão estar lá sempre te tirando o seu dinheiro. E aí sim, né? Você gastou mais um dinheiro seu para gerar lá um créditozinho de carbono para você continuar usando o seu próprio dinheiro. É aquela coisa de trocar 6 por meia dúzia, né? É só um sistema vagabundão, igual ao protocolo de Kyoto, que não tinha menor pé nem cabeça. E qual uma outra opção? Opção número 3, por exemplo, você terá que comprar créditos de carbono, escalonado ou não, como o anterior, de uma bolsa de ofertas, né? Você vai criando aí intermediários, vai fazendo um novo negócio, né? Veja como é uma coisa de vagabundo mesmo, né? De gente burocrata. Por isso que na Europa teve esse tipo de manifestação. De cada 7 habitantes, um lá é um burocrata. É um sujeito que não tem nada, é um pária, ele não produz absolutamente nada, é uma dificuldade para os outros. Então é isso daí, tá? Bolsa de ofertas, ou então uma espécie de Pix CO2, né? Você passa para alguém através de um Pix CO2, aí você gasta dinheiro e recebe créditos de carbono. E claro, em todas as transações, né, o sócio oculto, os governos vagabundos vão recebendo aí a sua parcela. Mas você acha que pode piorar? Não sei, né? Olha lá, sim, nesse caso aqui fica mais caro, né? Antes você tinha comprado os mesmos 9 créditos por um dinheiro, agora você teve que gastar mais para comprar os mesmos 9 créditos de dinheiro. Mas será que isso piora? Sim, né? Vamos fazer essa observação. Haverá tipos de compras com relação de CO2 por real. Pensa que vai ser baratinho não, pessoal. Os caras não estão para brincadeira. Como assim, professor? Vai ter uma relação, uma taxa CO2 por real? Sim. Por quê? Veja que nesse caso aqui, o sujeito fez uma compra de aproximadamente R$ 800 e perdeu 25 créditos. Aí ele fez uma outra compra bastante análoga, cerca de R$ 700, e perdeu 15. Então veja que essa compra vermelha aqui teve uma diferença. Então, o que será que ele comprou para perder tantos créditos? Bom, tá aí, né? Combustíveis, gás, energia, carne para você se alimentar, ter proteína, claro que a relação CO2 real vai ser mais cara, porque isso aqui faz o planeta ficar quentinho, fervendo, né? Vira um planeta vulcão. E toda vez que você comer saladas, frutas, insetos, né? O CO2, a relação CO2 real é mais baixa e o planeta fica felizinho. Não é bacana, pessoal? Vocês gostaram demais. Fala sério, vocês gostaram muito disso daqui, né? Aí dá um exemplo, como eu estou falando, né? Desde 2015 nós já estamos falando sobre esse assunto. Tá? Uma postagem de Arthur Machado. Se não entendemos ainda
que o que está em jogo na pauta ambientalista é a formação de um novo sistema monetário e de preços para formar uma economia planificada e sem crescimento, é porque já fomos imbecilizados pela propaganda. Agora já está aí. Um wrap de frango com salada custa 0,41 quilogramas de carbono. Tá? Ele está falando o que aí, né? Só uma coisinha simples. Suas ações para melhorar de vida e criar são prejudiciais ao mundo, que é o que a gente já falou. Desenvolvimento sustentável é desenvolvimento zero, e como é que você pode falar para uma sociedade que ela não pode mais evoluir tecnicamente, socialmente, economicamente, simplesmente eliminando os excessos populacionais. E você já sabe, então, para que veio uma fraudemia. Né? Você já entendeu. Você também já entendeu, assistindo aqui aos nossos vídeos, né, que temperatura do ar global é igual a IDH, que está relacionado com o CO2. Portanto, quanto melhor o nível de vida das pessoas, mais o planeta esquenta, segundo essa hipótese sensacional, maravilhosa. Né? A gente sabe que é uma fraude, mas quanto mais você empobrecer, né, melhor, porque aí o clima fica estável. Essa aí que é a hipótese dessa gente, tá? Deixando bem claro para vocês o que eles dizem e o que eles escrevem nesses modelos econômicos e climáticos. Mas vamos lá. Isso aqui, então, pessoal, já começou. Tá? Isso aqui já começou. O Brasil ainda vai demorar um pouquinho para chegar, porque aqui tudo é mais atrasado, mas já começou. Lembrando que a agenda está cada vez mais rápida, né? Então, não se espantem, daqui a pouco ver lá quilogramas de CO2 em cima de tudo que você for comprar. Tá? A televisão me disse que se eu comer insetos e pagar mais impostos ao governo, o clima do mundo será melhor. Quero agradecer os nossos apoiadores, ao Daniel Freitas e a Lúcia Castralli, que fizeram suas doações no Vaquinha, ao Rubem Garcia, que faz no PayPal, ao pessoal que faz contribuição na Caixa, pela conta ou diretamente nas lotéricas, o senhor Celso, Marina, Humberto, Maria Tereza e Eliane, meu muito obrigado. E ao pessoal que está no Apoia-se, o Alexandro, Augusto, Carlos, o Cristóvão, Edmundo, Elci, Eliane Bonotto, Eliane, Felipe, Joner, ao Gabriel, ao José Luiz, ao José, a Lígia, a Michele, o Nelson, a Nilce, o Renato, a Roberta e o Ronald. Meu muito obrigado. Lembrando que eu estou sempre orando por todos vocês que fazem contribuição e ajudam aqui o nosso canal. Agradecimento especial ao pessoal que manda pra gente material. E lembrando que nossos livros estão aí na descrição do nosso vídeo. E se você, pai, quer introduzir a palavra de Deus na vida dos seus filhos, temos aí a Bíblia em quadrinhos. Quando você adquire esse produto pelo nosso link, você também ajuda ao nosso canal. Meu muito obrigado, estamos sempre agradecendo a todos vocês. Bom, então vamos ver agora as conclusões aqui do nosso vídeo de hoje, tá? Embora tenhamos visto uma espécie de vitória parcial dos agricultores europeus, devemos lembrar que a agenda de redução de área agrícola pelo mundo e controle da natureza permanecem. Tá? O painel IPBES está lá, a FAO, IPCC. Né? Eu coloquei aqui um pedacinho do que a gente pegou no próprio site da empresa. Veja lá, a FAO, né? Mantendo nossa terra e águas saudáveis. Esse nossa aqui tem uma outra conotação. Veja como a FAO promove o gerenciamento sustentável desses preciosos recursos. Precioso! Os monopólios de comida e restrições aos tipos de dietas, carne, por exemplo, continuam, especialmente com o senhor Bill Gates, adorei essa, querendo empurrar seus produtos cancerígenos para a população. Vai comer uma carninha artificial aí, inclusive vai ter carninha de gente, né? Imagina só que coisa saudável e se você vai para o inferno ou para o céu comendo essa porcaria, né? Então, essa guerra de governos e agricultores ainda está longe de acabar, como a gente viu os próprios antecedentes, tá? Então, não se iludam, não podemos baixar aí a guarda. Lembramos que, com ou sem as manifestações europeias, as diretrizes ambientais sempre nascem nos países mais ricos que vendem a imagem
e serem os verdadeiros preocupados com as questões climáticas e ambientais, elegendo-se como autênticos guardiões do mundo, enquanto descarregam todo esse lixo ideológico sobre os países subdesenvolvidos. É por isso que eu trouxe também esse vídeo que eu recebi do desabafo de um agricultor brasileiro. Assistam aí. Fazer um pouco da sua parte, e aqui o senhor, como um habitante da região da Amazônia, não acha que o senhor teria também a sua parte para fazer, assim como a China tem, os Estados Unidos têm, e o senhor, dentro da pequena contribuição que o senhor pode fazer? É pergunta muito, diga assim, desculpa de responder, mas é uma pergunta para mim que ela vem muito, é uma perguntinha muito pequenininha, porque vocês não entenderam ainda o quanto nós fizemos aqui, o quanto nós fizemos de bem pelo meio ambiente. Quando eu tenho mais da metade da minha área preservada, sem produzir, para gerar essa tal, eu pergunto o que os outros fazem. Eu pergunto assim, o que você faz? Eu devolvo a pergunta dizendo o que você faz, qual é a tua contribuição para com o meio ambiente? Qual é a contribuição dos ambientalistas para com o meio ambiente? Qual é a contribuição dos governos europeus para com o meio ambiente? Por que eles não mudam aquela matriz energética de vocês? Por que não muda a matriz energética da Europa, de um modo geral? Então, qual é a contribuição que dão lá para emitir, para reduzir a emissão de gases poluentes? Então, essa é a pergunta que eu faço. Eu estou fazendo a minha parte, companheiro, mas muito bem feito. Se todo mundo fizesse o que os produtores brasileiros fazem, o mundo seria outro, com certeza. Porque nós não emitimos poluente que nem vocês emitem. Eu digo assim, nós não emitimos. Aqui tem empresas da Noruega, na Amazônia, aí, explorando minério, fazendo regaço e ninguém fala nada. E é essa mesma empresa que nos mete o pau. Esse mesmo governo norueguês que mete o pau, que critica o meio ambiente, que fala em sustentabilidade, vai ver nas indústrias que eles têm aí explorando minério, ver se são sustentáveis. Então é utopia ficar esse negócio aí, não, sabe? Eu acho que isso aqui é uma coisa assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sabe? Então, essa conversa não é legal. Faço o que eu digo, eu faço minha parte. Eu faço minha parte muito bem feita. Eu recebi uma imagem muito interessante que eu quero compartilhar com todos vocês. Vejam só. Né? Teus antepassados descobriram a terra, teus tataravós limparam a terra, teus bisavós tornaram a terra rentável, o teu avô vendeu a terra e foi para a cidade. Teu pai quis ser um funcionário bem remunerado e você, no seu pequeno apartamento alugado, sonha em ter um pedacinho de terra. Pois é, pessoal. Essa aí é a coisa mais assustadora que a gente tem hoje, né? Nós temos tanta terra, o mundo é tão abundante e hoje as pessoas se comprimem dentro das cidades, né? Praticamente nada, né? Tendo aqui uma vida bastante miserável, enquanto a gente sabe que o nosso planeta é abundante e 1% das pessoas do planeta querem controlar os outros 99%, dizendo que você não terá nada e será feliz, que tudo é escasso e nós precisamos, eles, aquele 1%, controlar tudo na natureza por causa do bem comum, porque senão vai faltar. Né? Isso é uma enorme falácia, uma enorme fraude. Gostaria de trazer para todos aí a nossa novidade, a primeira parte do curso Mudanças Climáticas, Geopolítica e a Guerra Espiritual, a parte 1B, que é Bases Científicas e Epistemológicas contra a Fraude da Mudança Climática, será modular. Nós vamos dividir em 4 módulos aí a partir de março. Então, vai sim caber no seu bolso. Você vai poder escolher os módulos, adquiri-los, né, conforme aí as suas condições, porque afinal de contas foi final de ano, Natal, começo de ano, etc. Então agora em março a gente vai fazer um lançamento novo, agora modular, e vai ficar aí por um bom tempo, e as pessoas vão poder adquirir os módulos conforme aí as suas condições e a sua necessidade. Vai estudando com calma. Não tem mais desculpa para você não estudar. É isso, pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa segunda parte do nosso mini documentário As Manifestações dos Agricultores. Eu quero agradecer a todos, lembrando que eu estou sempre orando por todos vocês. Considere você ser aí um apoiador do nosso trabalho
Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!